Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Gospel Tech 316. Eu sou o Alessandro Moraes e hoje nós vamos juntos dar continuidade no estudo do livro de Romanos. Hoje nós iremos aí estudar a aula número 11 e nós estamos no capítulo 3 de Romanos, ok? Sejam bem-vindos, espero que vocês estejam gostando desse curso de Romanos. Assim como tem já outros cursos aqui no canal Gospel Tech 316. Se você está chegando agora, nós temos aí o curso Alicerces Firmes, que é da criação até Cristo. Nós temos aí o curso de escatologia, que nos mostra aí como serão as coisas nos finais dos tempos, tá no livro de Apocalipse. Nós temos também já o curso de Efésios, o livro de Efésios, e agora estou ministrando o livro de Romanos. Ok, pessoal? Espero que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com vocês, com a sua família, que vocês tenham passado uma ótima semana em nome de Jesus Cristo. E hoje nós vamos aí aprender mais um pouco da palavra de Deus, ok? Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí, ok? Para você poder receber quando eu soltar os vídeos novos aqui, geralmente de segunda ou terça-feira, eu solto as novas aulas. Você então, inscrito, o sininho ativado, você vai receber a notificação das videoaulas novas, ok? Bom, pessoal, então eu gostaria de iniciar, né, lendo a palavra de Deus aqui, lendo o conteúdo que nós vamos aprender hoje, e aí nós oramos e iniciamos a aula, ok? Então eu vou pôr aqui a Bíblia, né? Nós estamos aí em Romanos 3. A aula passada nós iniciamos no versículo 1 e fomos até o versículo 9, ok, pessoal? É o 9, né? Onde Paulo está falando aí a respeito ainda, né, que todos nós somos pecadores, né? Os gentios, pagãos são pecadores, judeus são pecadores, né? E hoje ele vai fazer a conclusão aqui eh, nesse capítulo 3 até o meio do capítulo 3 de Romanos, e todos somos pecadores, ok? Não há ninguém que escape do pecado. E Paulo vem aqui, na verdade, expressando, né, isso a nós, não é para nós ficarmos, nos acharmos, assim como posso dizer, que nós não prestamos. Não é isso. É para nós entendermos exatamente que a ira de Deus recai sobre todos aqueles que não confiam no Senhor, ok? Todas aquelas pessoas que não creem em Jesus Cristo, todas aquelas pessoas que não creem em Deus, todas aquelas pessoas que não creem na palavra de Deus, a ira do Senhor recai. Então todos somos pecadores, todos. A gente vai ver hoje aqui que não escapa um, tá? Um não escapa. Então Paulo está tentando trazer às pessoas esse entendimento que todos nós somos pecadores e todos, por sermos pecadores, somos alvo, vamos dizer assim, melhor dizendo, somos alvos da ira de Deus. E ai daquele que tiver inimizade com Deus e for alvo da ira de Deus, né? Ai daquele, ok? Então, Paulo quer nos trazer esse entendimento para que nós possamos entender o propósito de crer em Cristo, o propósito de crer na palavra, de crer em Deus, de querer nos aproximar de Deus, de querer aprender tudo aquilo que Deus tem para nos ensinar. Então, quando eu chego para uma pessoa, eu falo assim: olha, você tem que aceitar a Cristo. Você tem que acreditar na palavra, na Bíblia. E a pessoa às vezes vai se perguntar: por quê? Né? Por que eu tenho que aceitar a Cristo? Por que eu tenho que acreditar nesse livro que foi escrito há mais de 2000 anos atrás? Né? Qual que é o motivo para me acreditar nisso? Então, o motivo é esse que Paulo vem trazendo para nós desde o capítulo 1 de Romanos, né? Ele começa no 1:18 e vai
capítulo 2 inteiro, e agora o capítulo 3, até quase o final do capítulo 3, Paulo vem demonstrando então o porquê eu tenho que crer em Jesus Cristo, porquê que eu tenho que crer em Deus e crer na sua palavra, porque senão eu sou alvo da ira de Deus. Todos somos pecadores e todos os pecadores que não têm a Cristo, que não foi redimido, é alvo da ira de Deus, ok? Então, o entendimento de todo esse capítulo 1, 2 e 3 que nós estamos estudando aqui de Romano é esse. O objetivo de Paulo é esse. É mostrar para todos nós que somos realmente pecadores, não importa se eu sou bonzinho, não importa se eu amo todas as pessoas que estão ao meu redor, se eu faço o bem, se eu faço a caridade, né? Se eu não sou homossexual, se eu não traio minha esposa, se eu não minto, não adianta. Mesmo que eu não faça nada disso, mesmo assim, pela minha natureza, eu sou pecador, tá? No fundo, no fundo, no fundo, nós somos sempre piores daquilo que nós pensamos. E por ser um pecador, eu preciso da salvação de Cristo, da redenção dos pecados que já foi feita por Cristo na minha vida. Eu preciso crer nisso, crer no Evangelho, crer na boa notícia. E qual que é a boa notícia? A boa notícia é que Cristo já morreu por nós e Cristo já redimiu os nossos pecados. Tudo o que tinha que ser feito para hoje nós termos uma proximidade com Cristo, para hoje nós termos essa comunhão com Deus, já foi consumado na cruz, ok? É isso que eu tenho que entender. Ok, pessoal? Então, quero ler com vocês aqui do versículo 10. Vamos do versículo 9, tá? Vai ler aqui do 9 até o 20 hoje. Então, diz assim: todos são pecadores. Pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros? Né? Porque Paulo era judeu também. Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos, judeus ou gentios, estão sob o poder do pecado. Como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva como o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras. Veneno de serpentes goteja dos seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídio. Por onde passam, deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar paz. Não têm o menor temor de Deus. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. Ok, pessoal? Então, Paulo aqui está deixando muito bem claro, né, que a lei que foi dada aos judeus, né, e eles se acham superiores aos gentios, porque a lei foi entregue a eles por Moisés, Deus usou lá, né, Moisés entregou a lei a eles. Então, a lei não salva ninguém. A lei existe simplesmente para mostrar a todos nós o quanto somos pecadores, porque não existe ninguém capaz de cumprir toda a lei, ok? É isso que Paulo vem deixando bem claro para todos nós aqui e nessa parte principalmente aos judeus, ok? Então vamos orar para nós iniciarmos. Quer dizer, já iniciamos a aula, né? Nós vamos estar orando aí para que o Espírito Santo do Senhor venha a nos ajudar nessas explicações e para que nós possamos entender também
tudo aquilo que Deus tem para nós hoje, essa porção de hoje. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor. Bom dia. Muito obrigado por mais esta aula, Senhor, que o Senhor vai ministrar em nossas vidas por esse tempo maravilhoso que nós estamos separando para nos dedicar à Tua palavra, Deus, para aprender um pouco mais de Ti, Senhor. Que o Senhor realmente, ó Pai, possa nos dar um espírito de sabedoria, de revelação, Senhor possa trazer a nossas mentes tudo aquilo que nós já aprendemos, Senhor, tudo aquilo ainda, Senhor, que nós devemos aprender, que o Senhor possa ministrar realmente em nossas vidas o quanto, Senhor, dependemos de Ti, Senhor, o quanto precisamos da Tua direção, da Tua ajuda, o quanto, Senhor, precisamos do Teu fortalecimento em nós, ó Pai, porque sem Ti não somos nada, ó Deus. Pai, que nesta manhã, Senhor, o Senhor possa realmente fazer com que eu seja, Pai, uma ferramenta preciosa em Tuas mãos para poder explanar essa pequena porção da Tua palavra, Deus. Pai, muito obrigado por tudo. É o que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, pessoal? Então vamos lá. O título da nossa lição de hoje, da aula 11, é Todo mundo é culpado diante de Deus. Ok? Esse é o título da lição, né? E a lição, aula 11, nós vamos começar aqui vendo o esboço desse capítulo 3, né? Eu já coloquei essa tela também na aula passada, mas vamos ver novamente. É um esboço do capítulo 3 que nós estamos estudando. Ele diz assim, a primeira parte, né, é objeções dos judeus. Quando Paulo falou que inclusive os judeus eram pecadores, ele já adiantou que os judeus poderiam fazer alguns questionamentos, algumas objeções. Então ele veio aqui trazendo essas objeções e respondendo a elas, né? Foi o que nós estudamos a aula passada. Então, se você perdeu a aula passada, volta lá na aula 10 e reveja ela. Primeira objeção é: que vantagem há em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Segunda objeção: que importa se alguns deles foram infiéis, os judeus? Terceira objeção: Deus é injusto por aplicar sua ira? E quarta objeção: por que sou condenado como pecador? Ok? A segunda parte aí, ninguém é justo. Essa parte que nós estaremos estudando na lição de hoje. Então, aí, encerrando o raciocínio, versículo 9, foi o que nós vimos, a última coisa que nós vimos na aula passada, e é o que nós vamos continuar vendo aqui hoje. Parte B, o que todo homem é, né? E parte C, conclusão inevitável, né? O que Paulo conclui sobre todos nós. É isso, esse conteúdo que nós vamos ver hoje. E na aula que vem, né, no final do capítulo 3, Paulo começa então a pegar tudo isso, né, que ele demonstrou para nós, que nós somos pecadores, que todos somos pecadores, todos estamos debaixo da ira de Deus, e começa então a mostrar uma solução para isso. Qual que é a solução para eu não estar mais na ira de Deus, não ser mais alvo da ira de Deus, né? É o que nós vamos começar a ver, então, a partir do versículo 21, aí, do capítulo 3 de Romanos, onde nós vamos ver aí que somos justificados pela fé, né? Vamos ver aí o método de Deus para a reconciliação conosco, o que é necessário ao homem fazer para se reconciliar com Deus e ver que Deus se interessa, sim, por todos os homens. Ok, pessoal? Então, esse é um esboço desse capítulo 3 de Romanos que nós estamos estudando. Bom, ninguém é justo, né? Paulo vem encerrando o raciocínio no versículo 9, que nós lemos já, mas vamos ler de novo aqui. Versículo 9 que diz o seguinte: Pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros? Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos, judeus ou gentios, estão sob o poder do pecado. Okay? Então, esse é o versículo 9. Então, antes de nós entrarmos, né, nessa lição de hoje, nós vamos ver essa última questão que ficou meio em aberta, né, na aula passada. Então, o judeu pode se perguntar:
como é que é o negócio? Eu tenho ou não tenho vantagem, né? Eu tenho a lei foi dada a nós, eu sou circuncidado, e tudo isso não vale nada? Como é que é isso, né? Aí Paulo vem e responde, né? Então, Paulo, ele não negou que os judeus ocupassem uma posição vantajosa. E ele sabia que Deus confiou a eles a sua revelação escrita, a palavra, ainda que parcialmente. Eles foram constantemente alvos, ou alvo, né, do amor de Deus. A gente pode ver isso através do que? De todos os livramentos que Deus deu ao povo judeu, ok? E visto por esse ângulo, o judeu tinha muitas vantagens. Então, como diz em Romanos 9, versículos 4 e 5, o seguinte: eles, os judeus, são o povo de Israel, escolhidos para serem filhos adotivos de Deus. E ele lhes revelou sua glória. Fez uma aliança com eles e lhes deu sua lei e o privilégio de adorá-lo e receber suas promessas. Tudo isso foi dado aos judeus. Então, do povo de Israel vêm os patriarcas e o próprio Cristo, quanto à sua natureza humana. Então, Cristo era israelita, de natureza humana. E ele é Deus. Cristo é Deus. Aquele que governa sobre todas as coisas e é digno de louvor eterno. Amém. Então, aqui nos versículos 4 e 5 de Romanos 9, Paulo vem expressando que sim, né? Que os judeus têm sim algumas vantagens sobre os gentios. Agora, em Romanos, né, em Romanos 3:9, nesse versículo que nós acabamos de ler aí, Paulo está falando já é de outro tipo de vantagem. Não é essa vantagem que os judeus foram sim um povo escolhido, né? São a menina dos olhos de Deus, como a gente diz sempre, receberam a palavra. Então, os judeus achavam que tendo essas vantagens, né, eles estavam o quê? Isentos do julgamento. Então, por eles serem o povo escolhido, por eles terem a palavra de Deus, por todas as outras coisas, eles achavam que não iam passar pelo julgamento, né? Se sentiam diferenciados, superiores. Mas não, né? Paulo diz não. Já vimos nos capítulos de 1 a 18, né? Como eu falei, desde Romanos 1, 18 até o 3, 20, que nós vamos estudar hoje, e tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado, são alvos da ira de Deus, ok? Então, como nós já lemos, né, Romanos 3:9, é... pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros? Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos, judeus ou gentios, estão debaixo do poder do pecado, ok? Então é isso, gente. Então, a resposta, né, para a pergunta da aula anterior, e ficou, né? O judeu tem vantagem ou não? É essa. Ele tem vantagem, sim, né? Por ter sido um povo escolhido por Deus, por ter recebido a palavra de Deus e tudo mais, mas não tem a vantagem de não ter, de não ser julgado, né? Da mesma forma que todos nós gentios iremos passar pelo julgamento, os judeus também irão, ok? Bom, então continuando aí, a parte B, né? O que todo homem é, né? Dos versículos 10 a 19. Agora, Paulo vem colocar bem às claras, realmente, e ele é um pouco assim duro nas suas palavras e demonstra agora claramente o que todo homem é, né? E muitas pessoas podem até se ofender a ler essa parte da Bíblia, né? De não se achar dessa forma, ou até se achar muito boa e querer acusar outros que sejam assim dessa maneira, né? E não é isso. Nós não somos acusadores de ninguém. O único acusador é Satanás. Satanás, ele é o acusador do homem. Mas nós não podemos acusar ninguém. Nós temos que ver o que está em nossa vida e não na vida do outro, ok? A não ser que seja para conselho, para repreensão e tudo mais, mas não para julgamento. Mas, versículos 10 a 19 diz assim: como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis.
Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva como o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras. Veneno de serpentes goteja de seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídio. Por onde passam, deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar a paz. Não têm o menor temor de Deus. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar todo mundo é culpado diante de Deus, né? Então esse aqui, Paulo vem aqui pintar o retrato do homem que não tem Deus, tá? Então, o homem que não tem Deus, o homem que não confia em Deus, que não confia na palavra de Deus, age sim dessa forma, ok? Apesar às vezes dele achar que não, mas sim, o homem sem Deus age dessa forma. Então, começando com o versículo 10, Paulo aqui reúne vários versos do Velho Testamento, né? Ele faz uma compilação para demonstrar pelas próprias escrituras, pela própria palavra, o que ele já havia dito nos versículos anteriores, ok? Que o ser humano, por causa do pecado, é depravado na sua essência. Então, nós, por essência, por natureza, já nascemos pecadores. É isso que Paulo vem provar. É a Bíblia que mostra isso, tá? Não sou eu, não sou Paulo, a Bíblia que mostra isso, né? Através da revelação do Santo Espírito de Deus, a quem deu de escrever a Bíblia. Então, nas escolas e nas universidades, isto já não é mais ensinado. O que aprendemos lá é o quê? É que a criança é um ser muito bonzinho, né? E que tudo vai depender do ambiente em que ela foi criada para determinar o que ela vai ser, ok? Então, o meio ambiente, ele pode sim ajudar, né? Ajudar muito e não deve ser ignorado de forma nenhuma. A gente sabe que influencia, né? O ambiente onde a criança é criada, começa a crescer, tudo mais. Ela tem os pais, se não tem o pai ou se não tem a mãe, né? O meio, as amizades que ela faz, a escola que ela estuda, tudo isso faz parte e tudo isso não deve ser ignorado. Mas a verdade bíblica diz que o ambiente só vai ajudar a criança a dar vazão ou não ao que está no coração. Então, no coração já está algo, né, terrível da criança. Então, dependendo, por quê? Porque ela é pecadora por essência. Agora, o ambiente que ela vive, com quem que ela convive, só vai ajudar a dar vazão ou não a esse pecado que ela já tem nela por essência, por natureza, né? Um exemplo aqui é o seguinte: Hitler, né, deu vazão ao pecado. Madre Teresa, por outro lado, não deu essa vazão ao pecado, ok? Mas os dois eram pecadores da mesma forma. Só que um deu mais vazão e o outro não. Então, nós podemos notar como a criança já vai se revelando, né, pecadora desde cedo. Então, por exemplo, se duas crianças estão brincando num parque, aí eu chego lá e distribuo um brinquedo diferente, né, para cada uma delas. Você acha que elas vão ficar satisfeitas? Não, pode ter certeza que não. Uma vai querer o brinquedo da outra, ok? Elas não vão ficar satisfeitas com isso, né? Então, neste ajuntamento de versículos, Paulo ele pinta um dos quadros mais horríveis, né, para mostrar biblicamente a perversidade e a culpa universal dos homens. Okay? Então vamos ver aqui com um pouco mais de detalhe o que Paulo pintou ali atrás naqueles versículos. Né? Então, o versículo 10 diz assim: Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Okay? Mas, né, você poderia até dizer: ah, mas meu tio, por exemplo, né, uma pessoa tão boa, tão séria, amena, cordial. Olha, nunca vi meu tio fazer mal para ninguém, né? Então, tem tanta gente boa nesse mundo, tem, né?
Algumas são cristãs, sim, a outras não são cristãs, mas que são realmente pessoas que dão exemplos para nós, né? E, enfim, né? São verdadeiros exemplos para mim e levo Deus a sério, né? Então, para mim que conheço Deus, conheço a palavra de Deus, tem pessoas aí que são realmente exemplos, né? Pessoas muito boas que são exemplos, né? Agora, olhando para eles, Deus diz: não há entre eles um só justo. Então nós devemos ter em mente que Deus conhece os segredos do coração, ok? Então, por mais que eu veja aquela pessoa, veja as atitudes dela, veja o que ela faz de boas obras, de boas ações, e considere ela um bom exemplo, eu não conheço o interior dela. Eu não conheço o coração dela. Mas Deus, sim, Deus conhece o coração dela e Deus conhece cada pensamento, cada desejo que está no seu interior. Por vezes, essa pessoa pode não manifestar esses desejos e não manifestar o que ela pensa em seu interior. Mas Deus conhece todas as coisas e por isso que ele fala que não há um justo sequer, ok? Porque interiormente, às vezes, nós somos sim. Às vezes não. Nós somos muitas vezes, na verdade, né? Pensamos coisas horríveis. Nós não praticamos, não colocamos isso em ação, mas muitas vezes nós pensamos coisas horríveis e por isso nós somos sim injustos, ok? Versículo 11, parte A. Não há ninguém que entenda. Bom, pense em todas as pessoas que hoje estão procurando entender o mistério da vida, né? Aquilo que ainda não é conhecido, aquilo que ainda não foi revelado. Em todas as partes do mundo, né? Em templos, escolas, universidades, né? Seja na selva, diante de ídolos, as pessoas procuram encontrar a resposta para o mistério do homem. Por que nós somos como somos? Deus diz: não há ninguém que entenda isso, né? Segundo uma citação de Ray Stedman, não há ninguém que entenda isso, ok? A parte B desse versículo 11 diz: ninguém que busque a Deus. Então não há ninguém que entenda a nossa situação atual, porque somos assim, e não há ninguém também que busque a Deus. Aí você pode perguntar, né? Essa é uma declaração muito forte, né? Como assim ninguém busca a Deus? Se não viesse de Deus, eu teria muita dificuldade em aceitá-la, pois constantemente eu vejo pessoas nas igrejas, no mundo inteiro, certo? Indo para lugares mais diversos à procura de Deus. Mas, na verdade, conforme Deus e Deus não mente, tá? Deus não pode mentir, não tem mentira na natureza de Deus. Eles não, essas pessoas não estão, na verdade, buscando o Deus verdadeiro. Deus, o Deus da verdade e da justiça, está no controle de todas as coisas, ok? Então essas pessoas, quando elas saem nessa busca, eles estão procurando um Deus, né, com letra minúscula, um Deus que não pune, na verdade, né? Um Deus que não incomoda, um Deus barato, um Deus que nada exige, né? Um genérico, que aceita o seu viver e estilo de vida como bem quer. E é claro, que diminui a dor do ser humano, e poupa o ser humano das aflições e socorre o ser humano nas tribulações. Então, a maioria das pessoas que saem nessa busca por Deus é isso que eles querem, né? É um Deus que não vai punir ninguém, é um Deus que não vai incomodar ninguém, que não vai exigir nada da gente, certo? E vai aceitar eu do jeito que eu sou, meu estilo de vida, né? É um Deus que não vai fazer eu passar por sofrimento, que não é isso que eu quero, certo? É um Deus que me poupa dos problemas, me poupa das aflições, né? Nos momentos de tribulações. A maioria das pessoas, quando busca, né, entre aspas, um Deus, é isso que eles estão buscando, mas esse não é o Deus verdadeiro, ok? Eles estão buscando um Deus que sempre diz: me ajuda, Senhor, Deus me acuda, né? Deus me tira desta situação, Deus me faz prosperar, eu preciso, né?
mas não estão buscando o Deus da verdade, o Deus soberano, né? Então, se você encontrar alguém que esteja procurando a Deus, saiba que a iniciativa foi de Deus e não do homem, ok? Então, se a gente encontrar alguém que esteja realmente procurando o Deus verdadeiro, o Deus da justiça, e não aquele Deus que nós apresentamos aqui no slide anterior, que busca somente satisfação para si mesmo, e quer ajuda e não quer passar por problemas, né? Então, sim, nós estamos encontrando pessoas que estão tentando encontrar o Deus verdadeiro. Nós temos que entender que essa iniciativa não partiu da pessoa, ok? Partiu de Deus, né? A iniciativa é sempre de Deus para o homem e não do homem para Deus. Temos que entender isso. Quando a gente tem essa vontade em nosso interior de buscar realmente o Deus verdadeiro, de aprender a palavra, de conhecer cada dia mais a Cristo, ter relacionamento com Ele, essa iniciativa veio de Deus, pois Deus nos elegeu, Deus nos adotou, Deus nos redimiu e Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Então é Deus que vem e se achega a nós. E nós não nos achegamos a Deus, ok? Então, em João 6, né, o Evangelho de João 6, versículo 44, diz assim: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Então Jesus está dizendo: olha, ninguém pode vir a mim se Deus, o Pai que me enviou, não o atrair. Tá? Então é Deus quem nos atrai a Ele, é Deus que nos atrai a Cristo. E Filipenses 2,13 diz o seguinte: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a vontade dele, ok? Então é Deus que faz tudo em nossas vidas, né? Ele que efetua em nós tanto querer quanto realizar, de acordo com a vontade dele. Então, para mim, né, um grande incentivo, uma grande coisa ao evangelismo, né, um incentivo a evangelizar uma pessoa, quando eu vejo alguém buscando a Deus, né? Quando eu vejo alguém dizendo está lendo a Bíblia, okay? Mas que não entende nada, né? Como foi o caso lá com o eunuco, quando o Filipe encontrou o eunuco, né? Ele viu o eunuco na sua viagem, lendo lá Israel, uma porção da Bíblia, né? Uma porção de Isaías, e aí ele fala, ó, ele pergunta para o eunuco, olha, você está entendendo o que você está lendo? E o eunuco responde, olha, eu tento, mas não entendo, não tem ninguém que me explique, né? Então é assim também o nosso desejo, nossa vontade, nós que temos um conhecimento um pouco mais da palavra do Senhor, quando vemos alguém lendo a Bíblia, chegamos e perguntamos: vem cá, você está entendendo o que você está lendo aí? Se a pessoa perguntar não, chegou a hora de você aí, né, evangelizar esta pessoa e ajudar ela na palavra de Deus. Bom, 2 Coríntios, capítulo 5, dos versículos 11 ao 21, diz assim, né? Assim, conhecendo o temor ao Senhor, procuramos persuadir outros, né? Ou seja, procuramos apresentar Deus a outros. Deus sabe que somos sinceros e espero que vocês também o saibam. Estamos mais uma vez nos recomendando a vocês? Nada disso. Estamos apenas lhes dando motivos para que se orgulhem de nós, a fim de que possam responder àqueles que se orgulham nas aparências e não no coração. Se parecemos loucos, é para dar glória a Deus. E se mantemos o juízo, é para o bem de vocês. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos. Também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos,
mas vivam para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois, em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconcilie-se com Deus, pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Ok, pessoal? Então, essa é uma porção que Paulo escreve aos Coríntios, né? E diz aqui claramente, ó, que tudo vem de Deus, né? É Deus que nos traz de volta para si. É Deus que nos leva de volta para Ele através de Cristo, ok? E nós, né, somos usados por Deus como embaixadores, né? Embaixador, qual que é o papel do embaixador? Ele está em outro país, ele está fora da sua pátria, mas representa seu país, né? Então ele representa o seu país fora em outra nação. Então é isso que nós somos. Nós somos aqui embaixadores de Cristo. Nós somos como representantes de Cristo, representantes da cidade e dos céus aqui nessa terra, ok? Mas devemos entender que é Deus quem faz tanto querer como o efetuar em nossa vida. Então isso significa o quê? Que Deus, ele já está operando naquela vida que nós estamos enxergando ao nosso redor. Então, o meu trabalho aqui é o quê? É apenas de cooperar com Deus, né? Não sou eu que vou transformar a pessoa, não sou eu que vou mudar a vida daquela pessoa, os pensamentos dela. É Deus quem vai fazer isso. Eu só vou cooperar com Deus como embaixador, levando o evangelho, a boa notícia, que Cristo já nos salvou e fez tudo por nós, ok? E isso é muito bom, né? Porque eu não me torno responsável por aquela pessoa, né? Quem faz é Deus. Eu tenho que ser um embaixador, cooperar só. Bom, mas voltando em Romanos, né? Nossa lição 3, vamos ver agora um resumo de tudo que Paulo escreveu ali, né? Como o homem é, o que todo homem é. Então, todo homem é depravado no caráter, né? Caráter é o que nós somos. Todo homem é depravado na conversa, né? Conversa é o quê? Tudo aquilo que sai da minha boca, tudo aquilo que eu digo. Todo homem é depravado na conduta. Conduta é o quê? Aquilo que nós fazemos. E todo homem é depravado em sua atitude, né? O que é atitude? É a sua postura diante de Deus, ok? Então, isso tudo em cima que nós vimos, esse resumo, né? Nós somos depravados no caráter, depravados na conversa, depravados na conduta e na atitude. É o resultado de uma vida sem temor a Deus. Então, todo homem, seja gentil, seja judeu, que não tem temor ao Deus verdadeiro, ele é depravado em tudo, ok? Salmos 36, de 1 a 4, diz o seguinte: o pecado do ímpio sussurra ao seu coração. Ele não tem o menor temor de Deus. Em sua cega presunção, não percebe quão grande é a sua perversidade. Tudo o que diz é distorcido e enganoso. Não quer agir com prudência e nem fazer o bem. Mesmo à noite, trama maldades.
Suas ações nunca são boas e não se esforça para fugir do mal, né? Então, tudo isso são características que reforçam a palavra de Paulo daqueles que não têm temor a Deus. E finalizando aí, né, a última parte dessa porção de versículos de Romanos 3, a conclusão de Paulo, né, é inevitável. E qual que é a conclusão dele? Está no versículo 20. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena, né? Por quê? A lei simplesmente mostra o quanto somos pecadores. Ou seja, a lei veio, Deus nos deu a lei para mostrar que nós, por mais que a gente tente, a gente não consegue de forma nenhuma cumprir toda a lei. Então, a lei é só para mostrar o quanto somos pecadores e dependentes da misericórdia e da graça de Deus sobre nossas vidas. Então, o apóstolo Paulo, nesses últimos versículos, está dando um resumo, né, de tudo aquilo que ele explicou até agora. E todos nós estamos debaixo do pecado. Geoffrey B. Wilson, comentando esse versículo 20, diz o seguinte: a causa desta falha universal, né, de todos somos pecadores, reside na incapacidade da nossa carne em obedecer a uma lei espiritual. Porque, por mais que a carne possa impressionar sua própria espécie, né, ou seja, exteriormente a gente possa impressionar outras pessoas, ela não será reputada justa aos olhos de Deus, porque Deus conhece o nosso interior, conhece o nosso coração. Então, o pecado que desqualifica o homem de toda esperança de ser justificado por sua obediência pessoal à lei de Deus, também o condena pela sua total incapacidade de cumprir as suas justas exigências, né? Ou seja, não adianta querermos ser justos, ser salvos, simplesmente por obedecer à lei de Deus, porque não existe ninguém capaz de obedecer à lei por completo. E por isso nós precisamos sim da justificação de Cristo, né? Da nossa fé em Cristo, em sua salvação, nossa fé na boa notícia, no Evangelho. Ok, pessoal? Então essa foi a nossa lição de hoje. Espero que tenha ficado bem claro em nossa mente, em nosso coração, em nossas vidas, que o homem sem Deus, o ímpio, né, aquele que não tem o temor a Deus, ele é, sim, totalmente depravado. Todos nós somos pecadores depravados. Então, por isso que nós precisamos de Deus em nossas vidas, ok? E a partir da próxima lição, nós iremos dar continuidade ao final, né, de Romanos 3. Aí Paulo começa a trazer, então, a solução para tudo isso que ele disse que nós somos, ok? Então, se você gostou da aula, espero que você deixe seu like e principalmente compartilhe com outras pessoas, para que a palavra de Deus possa chegar a muitas vidas. Pessoal, então vamos orar aqui para nós encerrarmos, ok? Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esta aula de hoje, por mais esta porção da Tua palavra, por realmente deixar bem claro, Senhor, em nosso coração e nossa mente, que nós, por nós mesmos, somos totalmente depravados, né? Apesar de nós muitas vezes praticarmos boas ações, no nosso interior não há nada de justo, não há nada de bom. Se nós continuarmos sem o teu amor, sem o teu temor, sem querer nos aproximar de ti, sem crer em Cristo como nosso único e suficiente Salvador, sem crer na tua palavra, Pai, sem a tua misericórdia, Senhor, sobre nossas vidas, nós não somos nada. Nada. Não passamos realmente de pecadores depravados, ó Senhor. Por isso, vem colocar em nós, Senhor, a vontade, o desejo de nos aproximar a cada dia mais de Ti, cada dia de aprender mais da Tua palavra, Senhor, cada dia de tentar chegar à estatura de Cristo, como diz em Tua palavra, Senhor, que nós devemos, nosso alvo é chegar à estatura de Cristo.
Sabemos muito bem que jamais chegaremos, Senhor, mas nós devemos subir, andar um degrau de cada vez em nossa santidade. Nós devemos, ó Pai, desenvolver, Senhor, a nossa salvação a cada dia, Senhor. Pai, abençoa essa nossa semana, Senhor. Abençoa a nossa casa, a nossa família, nosso trabalho, nossos afazeres e nos livra, Senhor. Continua nos livrando de todo mal. Entregamos nossas vidas em tuas mãos. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, pessoal. Muito obrigado por terem ficado comigo até esse momento. Grande beijo a todos e até a semana que vem, se assim Deus nos permitir. Ok?